Jornal da Uma de regresso. Portugal é o quarto país mais envelhecido da União Europeia. 1 em cada 5 portugueses tem mais de 65 anos. Mas mais do que um problema, esta também é uma realidade que abre outras oportunidades. Portugal é na envelhecida Europa o quarto país com mais idosos. Mas será o envelhecimento um problema em si mesmo? Os problemas decorrem do facto de nós estarmos a olhar para a população de hoje e do futuro com os olhos, um pouco com os olhos da população de ontem. E, portanto, há um desajuste, temos uma sociedade em transformação e o que temos que fazer é tentar perceber a forma mais sustentável de gerir as mudanças que são inevitáveis. E as mudanças são evidentes. Se na década de 70, por cada pessoa com mais de 65 anos, havia 2 crianças com menos de 10, como estas que jogam à bola neste parque, 50 anos depois, o rácio é de 1 criança para 2 sexagenários. Mas, em 2020, estes 2 sexagenários ainda se sentem muito longe da terceira idade. Aflige-me a quantidade de pessoas não querem estar em casa, não têm nada para fazer. É preciso ver que aqui na cidade dificilmente se tem um quintal, sequer, não é? Portanto, as pessoas estão engaioladas em apartamentos, pessoas que foram ativas toda a vida, que trabalharam a sério para melhorar muita coisa e hoje em dia sentem que não há contrapartida de espécie nenhuma. Portanto, todo aquele know-how que nós temos é desperdiçado estupidamente. Há muitos idosos com muito ainda para dar, a situação do Covid travou um bocado, mas há que olhar para isto de outra maneira. Se é verdade, como se diz, que os 30 são os novos 20, é também verdade que os 60 já são os novos 50, com muito mais vida pela frente e, sobretudo, com melhor qualidade. Eu lembro-me de ver fotografias do meu avô com 64 anos e o senhor é um senhor idoso, de bigode, farfalhudo, etc. E idoso. Os tempos são outros e continuam a mudar, mas falta ainda dar um passo essencial para a transformação da nova terceira idade. Não haver um corte súbito entre a atividade e a inatividade económica. E, sobretudo porque os idosos serão mais saudáveis, com mais competências, etc., será possível criar aqui um dinamismo que, em parte, poderá resolver alguns dos problemas associados à questão do envelhecimento e à falta de população ativa. Mas pior do que um país que teima em olhar para o sexagenário com o olhar dos anos 70, é um país que continua a maltratar os mais velhos. Nós somos um país que estamos num lugar incrivelmente negativo em relação à proteção dos idosos. Não os cuidamos devidamente, não os vigiamos e, sobretudo, não os acolhemos com as condições que eles merecem. É um sinal de alerta num país que é visto pela Organização Mundial de Saúde como um dos 5 piores no tratamento dos mais velhos, entre 53 países analisados. Para além da falta de investimento público no apoio à terceira idade, em Portugal, 39% das pessoas com mais de 65 anos já foram vítimas de violência doméstica.